Tudo bem? Tirando o frio, né? Então eu peço que você deixe aberto aí. Tá com a espada aí? Sim. Alguns usam celular, né? De modo digital. Não tem problema. Deixa aberto o aplicativo. Ou vai no modelo tradicional. Deixa aberto no livro de Provérbios, porque hoje a gente vai fazer... Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? A gente vai lendo os provérbios à medida que a gente for falando sobre os mesmos, tá bom? Pessoal da apresentação. Ótimo. O pessoal está afiado aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro de Provérbios. O autor é Salomão, filho de Davi, né? O período, então a gente entende que Salomão ele tinha 18 anos quando ele foi coroado rei, né? Reinou por 40 anos. E esse período do reinado ocorreu entre 971 e 931 a.C. E a gente entende que esses escritos foram feitos nessa época, né? Qual o contexto histórico do livro de Provérbios? Durante a vida e o reinado de Salomão, Israel, né, que aí era o reino unificado, ainda não havia sido dividido, experimentou uma importante estabilidade e principalmente uma esplendorosa prosperidade, né? A ponto de que hoje, se você falar de Salomão, as pessoas vão se lembrar, as minas do rei Salomão. É uma das coisas que vem à nossa cabeça, né? O imaginário popular vai trazer a recordação, quando você falar Salomão, uma das coisas que vai trazer a recordação é a riqueza, né? Mas quem é crente sabe que a principal riqueza de Salomão não eram os bens materiais. A lembrança da sabedoria de Salomão também é muito presente. De modo geral, muito por causa daquela passagem das mães que disputavam a mesma criança. Isso a gente viu lá em Reis, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, 16 e 28. Coloca, por gentileza, o segundo slide. Bom, segundo slide, mais um, isso, é fora a capa, né? Tirando a capa, é uma pena que não está dando para ver direitinho aí, mas o que acontece? Esse momento do julgamento de Salomão é uma passagem que foi pintada por muita gente, né? Assim como a última ceia, apóstolos, mártires, passagens de Jesus, né? E essa pintura, que não dá para ver muito bem, mas ela é um afresco. O que é um afresco? É uma pintura feita na parede ainda úmida. Então você imagina que a parede ela foi feita, o reboco foi dado, ainda está úmido, aí vai o pintor lá e pinta. Isso foi feito por um cidadão italiano chamado Rafael Sanzio, ou Rafaelo, né? Que é um dos contemporâneos de Michelangelo, Leonardo da Vinci. Então eles formam uma tríade, que é a tríade dos três principais pintores renascentistas. Então, aí nessa ilustração nós vemos Salomão lá em cima, mal dá para ver, né, gente? Desculpa. E aí você tem um soldado segurando uma criança, né, com uma espada na mão, pronto para executar a ordem que Salomão deu. Vamos ler essa passagem, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Então você vai voltar um pouquinho, né? Vamos
lá, 3:16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, teve um filho também essa mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós 2 naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele, um acidente. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho e teu filho morto. Porém essa disse: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E essa outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhes enterneceram por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então isso aqui, essa passagem, que é uma passagem muito conhecida até por quem não é crente, ela entrou para a história como demonstração de sabedoria, né? Era uma situação de 2 versões conflitantes. Uma dizia uma coisa, outra dizia outra. Como saber a verdade? E aí a sabedoria que Salomão adquiriu de Deus, entendeu que para extrair a verdade, nesse caso, era preferível, era preciso mexer com o emocional, ir no coração da mãe para saber quem era a mãe. E quando ele fala para dividir a criança, é lógico que ele não ia fazer isso. Mas ele queria saber quem era de fato a mãe. Porque ali a mãe ia se apresentar. A verdadeira mãe ia se apresentar e ia tomar uma atitude. E a gente tem que entender que isso só foi possível porque um pouquinho antes desse episódio, Salomão fez o pedido mais importante da sua vida. Ele pediu sabedoria. Pediu sabedoria para quê? Para que Deus lhe desse um coração entendido para julgar as causas do povo. Essa era a preocupação dele como rei. Ele tinha uma preocupação: preciso fazer justiça ao meu povo. E eu não tenho capacidade. Vou pedir a Deus. E Deus fica tão feliz com esse pedido que dá sabedoria. E além da sabedoria, Deus dá o quê? Riquezas, glórias, prosperidade. Amém? Vamos seguir. Recordando.
Em lições anteriores nós vimos que Salomão escreveu Cantares quando era jovem, Provérbios quando era um homem maduro, e Eclesiastes já no fim da sua vida. Se você olhar na Bíblia, está um pouquinho invertido aqui, não está nessa sequência cronológica. Você vai ter Provérbios, que é a maturidade, depois Eclesiastes, que eu não vou dar spoiler, vou deixar para o pastor Edson, né? E depois você vai ter Cantares. Então, não está na sequência cronológica. Qual é a síntese? Mantém nesse slide aí por enquanto, tá? A síntese do livro é a importância da sabedoria para ter a vida que o Senhor espera que tenhamos e os conselhos do sábio para se obtê-la. Então, Salomão, na sua maturidade, percebeu o seguinte: poxa, isso é muito bom. Isso que eu ganhei de Deus é muito bom. As pessoas precisam entender a importância disso e como alcançá-la. Porque isso é vontade de Deus. E nós vamos ver que em diversos provérbios, é Deus inspirando Salomão para dizer aquilo que ele quer que aconteça com a vida das pessoas, amém? Bom, aí, o princípio, né? Uma das coisas básicas é o próprio Provérbios 1. Provérbios capítulo 1, do versículo 2, né? Porque o 1 mesmo é uma apresentação, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele se apresentando. E a partir do segundo, então, versículo 2: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então, qual é o objetivo daquilo que ele está escrevendo? Conheça o que é a sabedoria. Versículo 3: para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Conheça e receba. Versículo 4: para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Você conhece, você recebe e você dá. Não fica só para você. E a pessoa que recebe vai ser beneficiada. E a sabedoria, ela capacita o simples. Quem é o simples? Aquele que não tem entendimento. Existe um termo que muitas vezes a gente entende que é pejorativo, né? Mas existe, ignorante. É um termo que vem carregado, né, com uma aura negativa. Mas não é necessariamente negativo. Ignorante é aquele que não tem o conhecimento. Eu, por exemplo, sou ignorante em muita coisa. Não tenho conhecimento sobre física quântica. O pouco que eu aprendi de química no colegial eu já esqueci. Então, assim, de certa forma, a gente é ignorante em muita coisa. Não há nenhum problema nisso. Amém? O problema é a gente permanecer ignorante em áreas vitais da nossa vida. E é isso que a sabedoria de Deus quer evitar. Que nós permanecemos ignorantes em pontos cruciais da nossa vida. Versículo 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, está aí um caminho já sendo trilhado. A gente tem que primeiro ouvir. O pessoal fala, né, que a gente tem duas orelhas, que você tem que ouvir o dobro daquilo que você fala. Tem uma língua e duas orelhas, já percebeu? Mas é isso mesmo. Uma das coisas sábias é você ouvir mais do que você fala.
Amém? E a partir do momento que você ouve, você é capaz de crescer também. Versículo 6. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O objetivo não é apenas o ouvir. Ouvir é uma parte do processo. A gente tem que ouvir, mas aquilo tem que ser absorvido. Absorver é você ser capaz de... Vou dar um exemplo aqui. Você está no ginásio, é uma fase que você tem que ser capaz de ler um texto e dizer aquele texto de um outro jeito. Eu fui ensinado assim. Era uma época que você ia na biblioteca, aí você tinha lá Delta La Russe, Barça, Mirador Internacional, outras enciclopédias, e aí você pegava uma coletânea de cada uma, aí você ia atrás do seu assunto, aí você lia, aí você pegava aquilo ali, você não copiava e colava. Você tinha que ler e escrever com suas palavras. Esse é um exercício importante, por quê? Porque ele faz com que você absorva alguma coisa. Ele exige que você raciocine em cima do tema. Porque a partir do momento que eu tenho que dizer com as minhas palavras, alguma coisa eu precisei entender daquele texto. O objetivo da sabedoria é que a gente entenda aquilo que está sendo falado. E o princípio, que é o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui a gente pode entender de duas formas. A gente pode entender o seguinte, que a base de todo conhecimento é o temor ao Senhor. E a gente pode entender que, para eu começar direito, para eu começar essa carreira da busca pela sabedoria, eu tenho que ter em primeiro lugar temor ao Senhor. Aí eu já começo bem. Aí eu já dou uma largada boa. Porque isso, irmãos, não é algo que a gente vai ter numa aula de EBD, ou mesmo num culto de domingo, numa pregação. Isso é algo que nós vamos ter numa constância. É uma carreira. E tem um provérbio que fala de carreira. A carreira do justo, que é um dos meus prediletos. É uma carreira, é uma longa caminhada. Não importa se ela começa hoje, para mim e para você. E eu creio que para todos que estão aqui presentes, ela não começou hoje, ela já começou há um bom tempo. Mas o que importa é que ela vá em frente, que ela siga, que ela não pare. Amém? Vocês estão muito quietinhos hoje. Vamos começar a exercitar essa Bíblia aí. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu ver o próximo slide aqui, só um minuto. Já pode ficar aí já. Pode deixar aí já. Bom, em todos os provérbios nós vamos ver que há uma espécie de batalha, um conflito, uma luta. E veja, essa luta ela não é externa, ela não acontece lá fora, ela acontece dentro de nós. Essa luta acompanhe na sua folha aí, porque não está no slide. Essa luta é entre o temor e o desprezo. É uma luta entre a vida e a morte, bênçãos e maldições, repreensão e bajulação. Aqui eu vou fazer um parênteses. Você acha repreensão algo ruim? Eu achava que era. Eu sempre entendi assim. Porque na minha cabeça a repreensão é quando meu pai vinha com o chinelo na mão já, pronto para, bater. Aquilo para mim era repreensão. Não é. A repreensão é algo bom. A repreensão é de Deus.
A repreensão ela tem o objetivo de corrigir, de alertar, de instruir. É que a gente às vezes erra na dose, né? Vamos ser sinceros. A gente não sabe, na maioria das vezes a gente não sabe repreender ninguém. Não sabe. Porque no fundo as pessoas não gostam de ouvir não. Alguém aqui gosta de ouvir não? Vamos ser sinceros. A gente não gosta de ouvir não. Obrigado, Alex. A gente não está preparado para isso. Eu entendo que a gente não está preparado, por mais que a gente pense e se prepare, a gente nunca está preparado para morrer e para ouvir não. Porque faz parte da nossa natureza o quê? Querer viver para sempre. E querer ouvir sim sempre. Então tudo que a gente faz é que a gente quer aprovação. Tudo que a gente quer que aconteça. E ouvir não é algo que nos, às vezes, magoa. Às vezes que a gente quer tanto uma coisa e ouve não, aquilo mexe com a gente. E a repreensão, muitas vezes, é ouvir um não. Aí eu pergunto para você, é ruim ouvir não, certo? É fácil falar não? Alguém aqui tem facilidade para falar não para os outros? Eu vou confessar uma coisa a vocês, eu tenho extrema dificuldade de falar não para as pessoas. E isso é ruim. Eu estou tentando melhorar lá em casa, lá na minha família eu estou tentando melhorar isso. E é difícil, hein? Estou tendo resistências. Mas é assim, gente, no trabalho, por exemplo, tem funções que o cidadão não pode ser bonzinho. Vocês viram que eu abri um parênteses aqui porque é um assunto que eu acho que vale a pena falar um pouco mais. No trabalho você não pode ser bonzinho em algumas situações. Por quê? Porque são situações que remetem à segurança. Não tem que ter flexibilidade. Questão de segurança não tem flexibilidade. E vários outros temas, certo? Por exemplo, no meio militar é muito comum a imagem do oficial bravo, ruim, rígido, certo? É que tem um detalhe, para você manter uma disciplina militar, amigo, você tem que ter realmente pulso. Porque a maioria das pessoas não está preparada para isso. Experimenta colocar uma disciplina militar na tua casa para ver o que acontece. As pessoas não estão preparadas para isso. Outra coisa, um ambiente de hospital, por exemplo. Se não tiver rigidez, se não tiver organização, gente que está ali para zelar pelo trabalho e não para agradar os outros, o que você acha que vai acontecer no hospital? Caos. Então, em muitas situações da vida, falar não é necessário. A repreensão é necessária. Outro dia eu vi uma entrevista com o Bernardinho. Vocês sabem quem é o Bernardinho do vôlei? Um jogador que nos anos 80, ele contando, a trajetória de vida dele. O Bernardinho como jogador eu me lembro, porque é a geração de prata lá em Los Angeles, em 82, se me fala a memória. E teve você lembra sim, você lembra. E teve o Mundial na Argentina, acho que no ano seguinte também. O Brasil nunca tinha chegado tão perto do ouro, mas foi prata. E o Bernardinho era jogador daquele time, e se não me engano ele era banco. Se não me falha a memória, ele era banco. Ele acabou sendo o técnico de ouro. Por quê? Porque ele percebeu que o que faltava era realmente alguém ali para colocar as coisas em ordem e fazer acontecer, sem querer agradar as pessoas. E às vezes é isso que nós temos que fazer. A gente se preocupa em agradar as pessoas, mais do que coisas importantes como harmonia, como segurança. Percebe? A dificuldade que é você repreender e ser repreendido. Para fechar esse parênteses, eu tenho um episódio do meu trabalho. Há anos atrás, eu lembro que eu estava num cliente e a minha função ali era líder técnico. O que é o líder técnico? É uma pessoa que faz uma espécie de parede entre o cliente e os técnicos, Eu era o líder técnico, eu era o cara que estava ali para apanhar. E para defender a equipe.
E nós estávamos com problema nos bancos de dados. Os bancos de dados estavam rodando muito lento. A aplicação estava lenta, o cliente estava reclamando. E o nosso DBA, que é o analista de banco de dados, ele levou um relatório. O relatório era bom, mas estava confuso. E na reunião com o cliente, a reunião foi trágica. Foi péssima. No final, eu tentando melhorar a situação, eu disse o seguinte, olha, falei para o cliente, a gente vai retornar, a gente vai ler, a gente vai reavaliar os dados, e na semana que vem a gente vai mostrar para vocês. Eu interrompi o nosso DBA que estava ali defendendo o relatório, e a gente vai voltar na semana que vem, tal, e aí a gente conversa de novo. Tá bom para todo mundo, até semana que vem. Depois ele me chamou de canto no café. Ele falou, olha, o que você fez está errado. Porque eu estava no meio da minha defesa, o cliente havia desacreditado o nosso relatório e aquilo era vital para mim. Eu falei, no primeiro momento eu neguei. Eu falei, não estava errado. E a gente até discutiu. É interessante que às vezes quando a gente está imbuído da razão, a gente finca os dois pés naquilo ali e não quer sair dali, certo? A gente está muito seguro de si, trava naquela posição, crava a bandeira do estou certo e ponto final. E ali ele me deu outra repreensão, ele falou, olha, isso não é atitude de líder técnico. Eu falei, poxa, magoei. Ficou um clima chato, desagradável, tipo assim, brigamos mesmo. Passou 2 semanas, ele voltou com um novo relatório, continuou a defesa do exato ponto que ele estava quando eu interrompi a reunião. Ao final da sua defesa, o cliente entendeu o problema e concordou com ele. Eu tive que ter humildade para chegar depois para ele e falar o seguinte, olha, me desculpa, você estava certo. Por causa da minha intervenção, nós perdemos 15 dias. E eu aprendi com isso. Então assim, por mais que a gente saiba alguma coisa, irmãos, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Isso é fato. E uma atitude humilde é a mais sensata que a gente pode ter. Vamos continuar. Fortaleza e ruína. A diferença de uma vida com sabedoria leva à longevidade, longos anos. Tem um ditado popular, né? Que diz que a tartaruga vive muito, né? Ela só cuida da vida dela. Não é isso? A gente vai falar mais sobre ditados populares aqui, vamos lá. Contrário da longevidade é a brevidade, ou seja, você passa como um relâmpago. É breve. Com sabedoria você tem que ter esforço. Ah, mas esforço é algo ruim. Não, não é ruim. É parecido com a questão da repreensão. Quem falou para você que se esforçar é ruim? Isso é uma cultura de que o trabalho é negativo. Mas não é. Esforço é algo extremamente positivo. E do outro lado nós temos a preguiça. Qual que é o provérbio famoso da preguiça? Provérbios 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Adoro esse provérbio. E a justiça e a injustiça. Percebe que existe essa luta, vamos dizer assim, entre esses dois polos. Um polo com sabedoria, outro polo sem sabedoria. Porque são as consequências. Tudo tem uma consequência, irmão. Eu acredito que não há nada que fique impune. Tudo tem uma consequência. O teu esforço vai gerar uma consequência. A tua preguiça vai gerar uma consequência. Tá bom?
Agora vamos falar um pouquinho mais dos personagens. Eu peço que alguém leia Provérbios 14, 15. Por favor. Porém, a pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Muito bem. Olha a carinha do simples ali. Ele está assim, ó. Ele não sabe muito bem das coisas, não entende muito bem, também não busca saber, não se interessa, então ele fica ali naquela simplicidade. Existe uma consequência, que é você às vezes dar crédito a uma coisa que é falsa, sair acreditando em todo mundo, em tudo que se fala. É uma consequência de você não buscar sabedoria, né? Existe um termo também que é carregado de uma aura pejorativa que chama-se mediocridade. Medíocre é simplesmente mediano. Só que esse termo acabou se tornando algo muito pejorativo. Medíocre significa que é chulo. Não, não é bem assim. Medíocre é mediano. É estar na média. O simples, ele está na média de tudo. Ele está ali. Não sabe muita coisa, mas também alguma coisa ele sabe, mas ele fica sem condição. Condição de quê? De avaliar. É importante a gente saber avaliar. Guarda isso aí que a gente vai fazer um exercício daqui a pouco. Preciso controlar o tempo aqui. Vamos lá. Lê, por favor, aí o Provérbios 19, 24. Preguiçoso esconde a sua mão nos seios, enfada-se de levar a sua boca. Isso, o preguiçoso esconde a sua mão no seio e não tem disposição nem para torná-la a sua boca. Quer dizer, a preguiça, ela não fica ali, ela vai piorando, irmão. Ela vai piorando. Primeiro ele tem preguiça de trabalhar, aí ele recebe o alimento. Vai chegar uma hora que ele vai ter preguiça de botar na boca a comida. Lógico, isso aqui é uma figura de linguagem, né? É um exagero. Mas mostra o seguinte, que a preguiça ela só vai piorando. Cadê o preguiçoso? Ele está com a mão na boca, ele está com sono. Muito bem. O insensato ou tolo. Lê, por favor, 12, 15. O caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. A palavra-chave aí é parece. O que acontece? O insensato, ou tolo, é um camarada que ele está muito cheio de si. Eu sou o cara. Esse ícone é aquele assim, eu sou o cara. O insensato é assim. Ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele é o bom. Mas a palavra de Deus diz que ele é insensato, ou tolo. Amém? Agora o mais perigoso dos personagens, Provérbios 1, 22. Quem pode ler? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Aqui ele falou, esse versículo acabou falando do simples, do escarnecedor e do insensato. O escárnio, ele não é apenas uma brincadeira. Você vê que o escarnecedor aí, ele é o ícone do zoeiro. Eu procurei lá, zoeiro, emoji. Vou dar uma dica para você. Você vai lá no Google, Images, e digita assim, emoji. E aí o tipo do emoji que você quer. Aí eu coloquei zoeiro. Está lá o zoeiro. O cara que está tirando um sarro. Veja, o escárnio não é apenas você tirar um sarro, você fazer uma brincadeira. É você zombar. Escarnecer vai além. Escarnecer é algo que Deus abomina. O escarnecedor, ele não tem freio. E Deus se desagrada muito do escárnio. Então ele é o tipo mais perigoso. Ele pode estar num ponto de não retorno. Sabe o que é um ponto de não retorno?
Ponto de não retorno é o seguinte: você está numa estrada e tem uma advertência, ó, isso aqui é o fim da linha. Não ultrapasse esse limite. Lá na frente não tem ponte, hein? Já viu aquele desenho? O personagem está seguindo na estrada e ele não sabe que não tem ponte. E o inimigo dele vai lá e tira a placa. O que acontece? Ele vai em frente e cai. O ponto de não retorno foi ultrapassado. Vamos avançar aqui, que nós estamos nos momentos finais aqui. Tem muita coisa para falar ainda. Vamos lá. Como que Provérbios ensina? Pode mudar agora? Aí. Você deve ter reparado, quando você fez a leitura, que Provérbios tem um método. Por favor, leia 19:12 para a gente. Uma alma caridosa possa ler. 19:12. Ah, desculpa, obrigado. O sábio, mais importante. Então leia, por favor, Crispim, Provérbios 9:10. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Muito bem, você veja que esse é um versículo repetido. Lá em Provérbios 1 a gente já ouviu isso, certo? E nós vamos ver que alguns provérbios se repetem mesmo. É como que Deus ali falando, olha, isso é importante. Ouça com atenção. E tem coisa que se repete 3 vezes, eu estava observando. Uma das repetições é essa, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí o sábio é quem busca a sabedoria. Cada um de nós está aqui hoje buscando sabedoria de Deus. Amém? Isso é muito bom. Quiçá, domingo que vem, tenhamos mais pessoas aqui buscando mais a palavra de Deus. Amém? Vamos, obrigado, irmão Crispim. Vamos agora, Provérbios 19:12. Quem pode ler? Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. Olha, já temos aí 2 métodos sendo aplicados. O como, que é uma comparação, né? Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei. Então ele compara uma coisa com a outra para que você possa entender. Então você já imagina assim, aquele rei ficou bravo, que nem um leão jovem rugindo. Opa, sai de perto. E ele também tem o mas aí, ó. Mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Então é um contraste. E novamente ele usa a comparação. Ele está comparando aqui no caso o orvalho sobre a relva com a benevolência. Ou seja, a benevolência do rei, ela é boa. Ela traz o bem. Muito bom. Vamos fazer um resumo aqui. Não tem um resumo para Provérbios. Você leu, você percebeu. É muita informação. É muita pérola. E agora eu quero saber de você. Nós vamos ter 5 minutinhos. Você separou uma pérola para compartilhar aqui hoje de manhã? Deu tempo? Você pegou o aviso no WhatsApp? Ou se você sabe de cabeça aí e quer falar, fale, pode falar. A gente está aqui para ouvir. Tá bom? Eu tenho a minha pérola que eu coloquei aí. Do homem são as preparações do Senhor. Do coração, perdão. Mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Para mim essa é a pérola. Está em Provérbios 17:5. Escarnece do pobre, insulta ao teu criou. E quem se alegra da calamidade, não tem. Amém. 16:24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O contrário da repreensão é a bajulação.
Tem palavra que é boa e edifica realmente, como é o caso aqui. Mas tem palavra que parece boa, mas o objetivo é só bajular. Tá bom? Temos que tomar cuidado com isso. Mais alguma pérola? Pois não, irmã. 18:1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Aqui é uma pessoa solitária, né? O solitário, ele quer ter seus próprios desejos. Então, ele até se afasta de Deus. Para poder não ter. Então, isso não é bom. Às vezes as pessoas confundem uma pessoa que fala pouco sendo solitária, mas não é verdade. Sim. A ideia é estar sempre na comunhão com Deus, você pode falar pouco, mas você está ouvindo bons conselhos. Aliás, falar pouco é uma boa estratégia. Porque no muito falar a gente pode tropeçar. Não é? Uma pérola aí também, desse muito falar, né? Eu gosto, até o tolo quando se cala, se passa por sábio. Olha, bonita. Bonito. Aí já é um calar enganoso, mas tudo bem. Muito bom. Tá lá. Muito bom. Eu queria trazer um assunto para os irmãos, que é um assunto que eu considero importante. Tem a ver com a matéria e serve como uma advertência para nós, tá? Coloca o slide, por favor. Aí. Os falsos provérbios. A sabedoria é importante para que a gente possa discernir. O que é discernir? É você avaliar e você saber dar uma prioridade, você saber aquilo que é bom ou é mal, é você saber o resultado que aquilo pode dar. É você discernir, é você comparar, analisar. E atualmente a gente está sendo inundado de falsas palavras. Uma delas é a seguinte, que eu aposto que você já ouviu. Não vou apostar, porque apostar não é coisa de crente, não é de Deus. Mas eu tenho quase que certeza que você já ouviu. Quem aí já ouviu a voz do povo e a voz de Deus? Levanta a mão. Levanta a mão. Pode levantar, sem medo. A voz do povo e a voz de Deus. Onde é que está escrito isso, gente? Isso não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário, quem conhece a palavra, ou mesmo que você não conheça muito a fundo, mas que você já leu a Bíblia, ou você vem regularmente nos cultos, você vai perceber claramente que Deus é Deus e o homem é o homem. Há uma distinção clara entre Criador e criatura. Outra coisa, o que está implícito nesse provérbio falso? O que está implícito, na verdade, é o seguinte: se a maioria do povo assim quer, Deus vai lá e carimba, dá o ok. Não é assim. Não é porque a maioria quer uma coisa, não é porque a maioria faz uma coisa, que isso é uma verdade. Ou que isso tem automaticamente aceitação de Deus. Vamos reforçar o que está na palavra. A palavra de Deus lá em Números 23:19. Por favor. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele disse e faz bem. Isso é apenas um exemplo, irmãos. Como que nós podemos dizer que a voz do povo é a voz de Deus? Tome cuidado com isso. E agora você está preparado para refutar isso. Outra coisa, né? Quem aqui já ouviu a frase: todos os caminhos levam a Deus? Eu já ouvi isso. Amém? E é evidente que isso aqui é uma mentira. Porque Provérbios mesmo está cheio de caminhos que levam à destruição, né? E alerta inclusive o seguinte: olha, há caminho que parece justo ao homem, mas é caminho de morte.
Então, é evidente que nem todos os caminhos vão levar a Deus. Qual é o único caminho que leva a Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse é o caminho. É uma palavra dura para quem está crendo naquela outra lá. Todos os caminhos levam a Deus. A pessoa vai ouvir a verdade, ela vai tomar um choque. Cabe a nós ter o discernimento. E aí é uma situação que eu já vivi. Tem coisas que a gente não pode partir para o embate, porque a pessoa, ao invés dela se abrir para o Evangelho, ela pode se fechar ainda mais. Então, assim, se um dia você for confrontado com esse falso provérbio, peça discernimento para que Deus te use, para fazer a pessoa entender que não, todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira. Mais uma. O dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui é um exemplo de uma meia-verdade. Na verdade é assim, é algo que foi corrompido. Corrompido de que forma? Tirando um pedaço. Eu vou tirar um pedaço da verdade e vou criar uma outra verdade. O que foi tirado dessa frase aí? O amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, dinheiro é problema? Eu acho que não. Dinheiro é solução, irmãos. Só que o dinheiro tem que ser nosso servo, e não o contrário. Quando eu amo o dinheiro, eu passo a ser servo do dinheiro. Aí eu estou em pecado. É por isso que a palavra de Paulo a Timóteo vem com essa advertência. Acho que o problema não é o dinheiro, mas é o amar o dinheiro. Mais uma mentira. Você não precisa mudar a sua vida, venha como está. Complicado isso, hein, irmãos? E aqui eu vou falar uma coisa meio chocante para você. Eu e a minha família ouvimos isso numa igreja. Não vou falar o nome da igreja, tá? Mas para que você perceba o nível que nós estamos sendo submetidos hoje. De púlpito uma pessoa vai e fala isso. Existe aqui uma meia-verdade, e novamente você pega um pedaço da Escritura, usa, e junta um negócio que não é bíblico, e junta as duas coisas e cria uma outra tese, vamos dizer assim. Vamos ler Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse contexto, irmão, venha como você está. Você está cansado, você está exausto, você está em pecado, você está desiludido, você está em fracasso moral, financeiro, não importa, venha como você está. Jesus vai te receber do jeito que você está. Amém? Essa história de que eu preciso melhorar para ter um encontro com Jesus, eu ouvi isso. Ah, mas do jeito que eu estou, Deus não vai me aceitar. Mentira! Do jeito que você está, você vai ser aceito. Porém, vamos ler 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha, toda a mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação de vida. Você vem do jeito que você está, mas a partir do momento que o Evangelho toca o seu coração, irmão, é impossível você ficar do jeito que você estava. Alguma coisa vai mudar em você. Eu não digo que você vai mudar automaticamente, milagrosamente, ainda que isso possa ser possível, sim, mas a maioria experimenta um processo, uma caminhada,
onde uma coisa que era corriqueira, banal, passa a se tornar rara, passa a incomodar, afligir o seu coração. E chega uma hora que você larga a mão. Por quê? Porque você é obrigado? Não, porque o Evangelho transformou o seu coração. Não precisa mudar? Falso provérbio. E assim a gente chegou ao fim. Oi. No colega de trabalho, a gente fala, dizem com quem andas, a gente vê quem é está. Também. Está cheio de coisa, irmão. Está cheio de coisa que na verdade é uma interpretação de algo, mas não é bem aquilo que está sendo escrito, né? Eu mesmo no meu estudo, eu me deparei com várias frases, muitas. Mas eu preferi me concentrar nessas 4, porque são as 4 que, para mim, são questões mais perigosas, questões mais preocupantes. Amém? Mas, irmã Maria José, você tem razão, são muitas frases, muitos provérbios que não são provérbios, que não estão na Bíblia, citações, Jesus disse tal coisa. Quando você fala assim, mas Jesus disse isso? A gente tem que avaliar, mas para avaliar, irmãos, para avaliar precisa conhecer, né? Tenha cuidado, quem não ferra pede, o ferro ferra feliz. É verdade, é outra frase. Outra frase. A pessoa pega a passagem lá da espada, pega a passagem lá de Pedro, e acaba criando esse tipo de coisa, né? Mas é isso mesmo. Queridos, vamos chegando aqui ao final, 10 horas. Conclusão. A sabedoria é caminho para a vida, e o Senhor é a fonte da sabedoria verdadeira. Precisamos nos esforçar em buscar a sabedoria que vem de Deus, e sermos também capazes de discernir, no meio de tanta mistura e mentira, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem dele. Para isso precisamos nos alicerçar, ou seja, construa a tua casa, irmão, sobre uma rocha verdadeira, que é a palavra de Deus. Nisso você pode confiar. Essa é a fonte primária e inequívoca de sabedoria para a minha, para a tua, para a nossa vida. Importante frisar o seguinte, né? Apesar de toda a sabedoria de Salomão, ele acabou desagradando a Deus, rompeu a aliança que Deus tinha feito com ele, e acabou construindo altares para ídolos pagãos, e provavelmente adorou esses ídolos junto com as suas esposas, ou foi conivente com isso. Muitas vezes a gente pode não participar diretamente, mas você está vendo, você não está sendo contrário, está sendo conivente. Isso eu chamei de complacência, ou condescendência. E aí a reflexão é o seguinte: além da sabedoria, o que mais pode nos ajudar na luta contra o pecado? Como você vê ou entende a tendência atual de contemporizar com relação ao pecado? E aí eu tenho uma linguagem mais popular, mais atual, que é passar pano. Como você vê isso, essa tendência de passar pano para o pecado? Amém? Vamos tomar café?